E aí, pessoal, tudo sussa? De volta para mais um Deep Dive de papo reto sobre as tendências que estão dando o que falar. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está pegando fogo no mundo jurídico, ChatGPT na advocacia, meu caro, na advocacia brasileira. Opa, a pergunta que não quer calar é: será que vale a pena mesmo assinar o ChatGPT, pagar para usar essa belezinha no dia a dia do direito? Essa é a grande questão, né? E aí complicou, não é tão simples assim, né? A galera da Advoco Brasil, aliás, mandou muito bem trazendo essa discussão à tona com a visão arguta do André Medeiros, aliás, um cara que manja dos paranauês. É isso aí. E é essa visão que a gente vai dissecar aqui hoje. A ideia é entender de uma vez por todas quais são as vantagens reais e os pepinos também de abrir a carteira e investir no ChatGPT pago, para você decidir se a parada faz sentido pro seu trampo ou não. É porque, sejamos francos, a vida de advogado não é moleza, né? É prazo apertando, audiência para todo lado, cliente mandando mensagem zop a cada 5 minutos. Produtividade virou o santo graal da advocacia. E aí, a primeira pergunta que surge é: como é que o ChatGPT pago pode dar aquele boost em nosso tempo, nossa eficiência? Como ele pode ajudar a gente a ser mais produtivo nessa correria do direito? Essa é a chave do negócio. Tempo, meu amigo. Tempo é o ouro do advogado moderno. E o ChatGPT pago, ele entra justamente aí como um turbo na sua produtividade. Sabe quando você está escrevendo uma petição, um recurso e de repente, pá, bate o limite de uso na versão gratuita? Ah, tinha uma raiva, né? É, na versão paga você não tem esse problema. Você pode ir e voltar nas conversas, lapidando o texto quantas vezes precisar. Nossa, isso faz muita diferença. E a gente sabe que a pesquisa de jurisprudência na versão paga também parece outro nível, né? Sem dúvida. O Investigaseja, essa ferramenta da versão paga, é um Sherlock Holmes da jurisprudência, meu caro. Ele faz análises mais complexas, encontra detalhes que passariam batido numa pesquisa tradicional, até na versão gratuita às vezes. É como ter um estagiário fera varando à noite para te ajudar. Caramba! E com essa globalização toda, a gente acaba lidando com documentos em outras línguas, né? Tradução de ChatGPT pago também é mais confiável. Muito mais. A tradução do ChatGPT pago é outro diferencial e tanto. A precisão dele em traduções, principalmente de documentos jurídicos internacionais, é fundamental. Imagina a dor de cabeça se uma tradução de contrato vier com erro. A versão paga te dá mais segurança nesses casos. Falando em segurança, a Advoco Brasil solta essa. Pode até não acreditar no potencial da IA, mas acho que seus concorrentes que já assinam o ChatGPT Plus não vão sentir a menor falta da sua opinião. Direto e reto, né? A gente tem que abrir o olho. Deu um tapa na cara. A concorrência no direito é feroz, e quem domina as ferramentas tecnológicas sai na frente. E isso me leva ao nosso segundo ponto. Entender e dominar as tecnologias é o futuro da advocacia. Não tem pra onde correr. Com certeza. Não basta mais só saber as leis, tem que ser o advogado tech, né? Exatamente. O direito está em constante transformação e usar ferramentas de IA, como o ChatGPT já deixou de ser um diferencial, está virando item obrigatório no currículo. É verdade? A versão paga, inclusive, muitas vezes te dá acesso a funções experimentais, tipo gerar imagens, usar recursos de voz mais avançados, até testar os modelos GPT mais novos em primeira mão. Lembra do bafafá quando lançaram o GPT 4.5? Lembro. Quem tinha a versão paga já estava lá fuçando, enquanto a galera da versão gratuita só ouvia falar. E essa história de usar IA no direito já é uma realidade, né? A Advoco Brasil menciona escritórios gigantescos no ZUA que já usam o ChatGPT Plus por tarefas do dia a dia. Sim, e isso é só a ponta do iceberg. O exemplo desses escritórios americanos usando o ChatGPT Plus para gerar, por exemplo, relatórios de notícias jurídicas por tema, mostra o poder da ferramenta para otimizar o trabalho. É mesmo. Imagina você receber todo dia, de manhãzinha, um resumo das principais notícias da sua área, prontinho, sem precisar levantar um dedo. Que maravilha. É tempo livre para você se dedicar a tarefas mais estratégicas. Faz todo sentido. Então, assinar o ChatGPT Plus seria um investimento para tornar o escritório mais competitivo. Com certeza. Quem consegue entregar pareceres, defesas, contratos, tudo mais rápido, com mais qualidade, sai na frente da concorrência. E a pergunta que eu te faço é: você está disposto a correr o risco de ficar para trás enquanto seus concorrentes já estão usando a tecnologia a favor deles? Boa pergunta. A Advoco Brasil, mais uma vez, coloca o dedo na ferida. A advocacia do futuro não exige apenas conhecimento da lei, mas também o domínio das ferramentas de IK. E, para arrematar, eles mandam essa: quem domina o ChatGPT tem nas mãos uma arma poderosa para lidar com a crescente complexidade do direito. A gente tem que se adaptar, né? Se adaptar ao ser adaptado, essa é a questão. Falando em adaptação, a Advoco Brasil também destaca algumas coisas que ninguém te conta sobre pagar pelo ChatGPT. Uns segredos escondidos, digamos assim. Que mistérios são esses? Ah, meu cara, essa parte que pega muita gente de surpresa. A primeira coisa é que
A gente fica focado no preço da assinatura, mas esquece de calcular o tempo e a energia que a gente perde com as limitações da versão gratuita. É verdade. Já dizia o poeta, tempo é dinheiro. Cada vez que você esbarra no limite da versão gratuita, você perde tempo, perde produtividade, perde dinheiro. Sem contar a frustração, né? Você tá lá no meio de um raciocínio jurídico complexo e o sistema te interrompe. Exato, aí você tem que reiniciar a conversa e se perde no fio da meada. Um caos. A versão paga elimina esse estresse, te dá liberdade para ir a fundo nas suas ideias. Que beleza. É. E a Advoco Brasil chama essa liberdade de quase um coaching 24 horas, né? É isso aí. A possibilidade de você se aprofundar nas conversas, testar diferentes argumentos jurídicos, sem se preocupar com limites de perguntas, é um diferencial enorme da versão paga. Você consegue refinar suas ideias, suas estratégias de uma forma muito mais completa. E a gente não pode esquecer da variedade de modelos disponíveis, né? Tem o O3 Mini, o O3 Mini High. Muita gente ignora esses modelos, mas eles podem ser muito úteis. O O3 Mini e o O3 Mini High são ótimos para criar scripts de atendimento ao cliente, listas de documentos, fazer uma triagem de informações. Eles te ajudam a organizar a rotina do escritório, a automatizar tarefas mais simples. Interessante. E as tarefas agendadas e o Investigate, que a gente já comentou, também entram nessa jogada. Com certeza. Com as tarefas agendadas, você pode programar, por exemplo, consultas de jurisprudência e receber resumos automáticos por e-mail ou em algum bloco de notas. Olha só. Imagina ter um relatório fresquinho todo dia com as últimas novidades relevantes da sua área, sem precisar fazer nenhuma pesquisa manual. Sensacional. E o Investigate, mesmo com limite de uso no Plus, continua sendo uma ferramenta poderosa para pesquisas mais profundas, para analisar precedentes complexos. E a gente também não pode esquecer que as atualizações e correções de bugs chegam primeiro para quem paga, né? Verdade. Quem assina o ChatGPT Plus geralmente tem prioridade no suporte e recebe as novidades antes. É mais garantia de que a ferramenta vai estar sempre funcionando redondinha quando você precisar. Falando em investimento, a Advoco Brasil faz uma reflexão importante. Será que a grana que a gente gasta com streaming, telefone, essas coisas, não valeria a pena investir numa IA que pode dar um up na nossa carreira? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Às vezes a gente pensa 2 vezes antes de investir em algo que pode aumentar a nossa produtividade, mas gasta sem dó em coisas supérfluas. A questão é, qual o valor do seu tempo, do seu crescimento profissional? É, no fim das contas, o que a gente quer é ter mais tempo livre, né? Exatamente. E a IA pode te ajudar a conquistar isso. A Advoco Brasil resume bem essa ideia. Diga adeus às horas desperdiçadas. A IA pode fazer em minutos o que antes levava dias. Show! E para quem ainda está em cima do muro, eles mandam essa. Não tem problema se não quiser pagar. O ChatGPT continua disponível para lembrá-lo, a cada resposta limitada, de quanta produtividade você está deixando na mesa. Uma cutucada de leve pra gente pensar, né? De leve nada, direto ao ponto. Mas, agora, falando sério, para quem está perdido no meio de tanta informação, a Advoco Brasil fez um comparativo bem detalhado dos modelos do ChatGPT. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Essa tabela é um guia prático para entender as diferenças entre as versões. Começando pelo GPT-4, que é o modelo padrão para contas gratuitas. Só que na versão gratuita, o limite de mensagens é bem menor do que no Plus. No Plus, você tem direito a 80 mensagens a cada 3 horas. Para um advogado, isso significa mais liberdade para revisar contratos, petições, fazer pesquisas rápidas, sem ficar contando mensagem. Entendi. E aquele GPT 4.5, que foi anunciado com pompa e circunstância, parece que não vingou muito, né? Por enquanto, o GPT 4.5 está meio restrito ao Plus, sendo usado para testar algumas funcionalidades novas, mas na prática, o ganho para o dia a dia do direito ainda não é tão significativo. Já o GPT-4 antigo está ficando obsoleto, então nem vale a pena perder tempo com ele. E o OnePromote. Essa parece ser mais para grandes empresas, né? Isso mesmo. O OnePromote é voltado para uso corporativo em larga escala, com um custo bem mais alto. Ele não está disponível no ChatGPT Plus. Para a maioria dos escritórios, o Plus já atende bem as necessidades. Beleza. E os modelos Mini, o A3, Mini e o Mini High, eles parecem ser mais indicados para tarefas mais simples, né? Exatamente. Enquanto a versão gratuita do O3 Mini tem um limite meio nebuloso de mensagens, o Plus High te dá 150 mensagens por dia, com mais poder de processamento. Isso é ideal para triagem de processos, criação de questionários, tarefas mais diretas. Bacana. E como funciona, na prática, essa combinação do GPT-4 com as tarefas agendadas? Com essa função, você consegue programar consultas de jurisprudência, por exemplo, e receber resumos automáticos. É como ter um assistente virtual te atualizando sobre as últimas decisões relevantes da sua área, Muito bom. sem você precisar fazer nenhuma pesquisa manual. E o Investigate, mesmo com o limite de uso no Plus, continua sendo um trunfo e tanto, né? Sem dúvida. Mesmo com 10 usos por mês, a capacidade de fazer pesquisas avançadas, com raciocínio em várias etapas, para analisar precedentes complexos, é algo que faz muita diferença. É, parece uma ferramenta bem poderosa. E o Operator? Esse não chegou no Plus, né? Ainda não.
O Operator é um agente com um navegador virtual que, em teoria, poderia automatizar buscas em sites jurídicos, mas por enquanto ele não está disponível no Plus. Vamos aguardar para ver o que o futuro nos reserva. Legal. E o recurso de voz também tem diferença entre o gratuito e o pago. Sim, na versão gratuita você tem 15 minutos por dia para usar o recurso de voz com uma qualidade de áudio mais básica. Já no Plus você tem 60 minutos diários com uma qualidade de áudio bem melhor, o que facilita ditar petições, fazer brainstorming de ideias. Olha só. E para finalizar, o Sora, que serve para criar imagens e vídeos curtos, parece ser um bônus interessante do Plus, né? Com certeza. A possibilidade de criar imagens e vídeos sem limite pode ser muito útil para o marketing jurídico, para explicar conceitos complexos para os clientes de forma mais visual, mais didática. Pô, André, com essa análise completa, acho que ficou mais claro onde o ChatGPT Plus pode trazer benefícios reais para o dia a dia do advogado. A gente conseguiu destrinchar bem as vantagens, né? Sim, com certeza. A economia de tempo na revisão e formatação de documentos, a automatização de resumos de leis, a agilidade na comunicação com clientes, a facilidade para pesquisar direito internacional, tudo isso são exemplos concretos do que o Plus pode fazer por você. E essa tal capacidade de contexto que a Advoco Brasil menciona, por que isso é importante? Como funciona na prática? A capacidade de contexto é como se fosse a memória do ChatGPT. É a quantidade de informação que ele consegue armazenar e processar durante uma conversa. Quanto maior a capacidade de contexto, mais ele se lembra do que foi dito antes, sem se perder no meio do assunto. Ah, entendi. E qual a diferença entre as versões nesse quesito? O ChatGPT gratuito geralmente usa o GPT 3.5, ou uma versão limitada do GPT-4 com uma capacidade de contexto de uns 4.000 tokens. Já o ChatGPT Plus usa o GPT-4 com uma janela maior, em torno de 8.000 tokens. E tem planos para empresas com capacidades ainda maiores. Caramba, Imagina só a quantidade de informação que ele consegue processar. é muita coisa. Então, se a conversa for muito longa ou muito complexa, a versão gratuita pode começar a ter problemas para acompanhar. Exatamente. Se você atingir o limite do GPT-4 gratuito, o sistema pode acabar voltando para o GPT 3.5, que tem uma capacidade de contexto menor. No Plus, você tem mais fôlego para conversas longas, para analisar documentos extensos, para ter diálogos mais aprofundados, sem correr o risco de o sistema se perder no meio do caminho. Faz sentido. Então, para quem trabalha com textos jurídicos complexos ou precisa fazer análises detalhadas de casos, a versão paga é mais vantajosa por causa dessa memória mais potente. Sem sombra de dúvida. No plano pago, a chance de você perder o fio da meada em conversas longas é bem menor, porque o GPT-4 consegue guardar mais informações. Legal! Mas é claro que nem tudo são flores, né? A Advoco Brasil também faz alguns alertas importantes sobre o uso do ChatGPT, seja ele pago ou gratuito. Sim, e são alertas que a gente precisa levar a sério. O primeiro é a questão do sigilo. É fundamental remover qualquer informação confidencial de processos antes de usar o ChatGPT. É essencial proteger os dados dos clientes. Com certeza. O segundo ponto é evitar a dependência excessiva da ferramenta. A IA é uma mão na roda, mas ela não substitui o raciocínio jurídico, a experiência do advogado. A gente não pode terceirizar o nosso cérebro, né? De jeito nenhum. E o terceiro ponto é sempre checar as informações que o ChatGPT fornece, principalmente as que se referem a leis e decisões judiciais recentes. O ChatGPT não tem acesso a tudo em tempo real, então é sempre bom confirmar as informações em fontes oficiais. É sempre bom ter certeza, né? E a Advoco Brasil, mais uma vez, com frases de efeito para a gente refletir. Essa aqui é ótima. Advogados antiquados adoram dizer que IA não substitui a experiência humana. Interessante notar que quando o prazo aperta, muitos correm para a máquina inexperiente. Essa é para a gente pensar, né? E tem mais essa. Há quem pense que pagar pelo ChatGPT é luxo. Luxo mesmo é o tempo que você desperdiça refazendo textos que a IA concluía em minutos. Tempo é o nosso bem mais precioso, né? E a IA pode nos ajudar a usá-lo com mais sabedoria. Falo e disse. Bom, chegamos ao momento da verdade. Afinal, vale a pena ou não investir no ChatGPT Plus? Essa é a pergunta que não quer calar. É a pergunta de $1 milhão. E a resposta, como a gente viu ao longo do nosso papo, depende muito do seu perfil, das suas necessidades. Se você tem muitos clientes, precisa redigir muitas petições, correr contra o tempo para cumprir prazos e quer ter uma vantagem competitiva, assinar o ChatGPT Plus pode ser um divisor de águas na sua carreira. Para quem usa pouco, de vez em quando, a versão gratuita ainda pode quebrar um galho. Sem dúvida. Se você não precisa de funcionalidades avançadas, se o seu uso é esporádico, a versão gratuita pode te atender bem. A decisão final é sua. Você quer se contentar com o básico ou quer usar a tecnologia a seu favor para entregar mais valor para os seus clientes? E a Advoco Brasil levanta uma questão importante sobre o custo de manter um trabalho manual pouco qualificado comparado com o ganho de eficiência que a IA proporciona.
É verdade. Muitas vezes o retrabalho, os prazos perdidos, a baixa produtividade gerada por tarefas manuais acabam saindo mais caro do que a assinatura do ChatGPT Plus, sem contar que a versão paga te dá acesso a atualizações constantes, novos modelos de linguagem, menos restrições de uso, o que faz toda a diferença no mercado onde tempo e inovação são moedas de ouro. E para finalizar o nosso Deep Dive com chave de ouro, a Advoco Brasil deixa essa provocação. Se seus concorrentes certamente aproveitarão os recursos avançados do ChatGPT Plus, qual será o impacto de sua decisão de ficar com a versão gratuita ao longo prazo? Uma pergunta para a gente levar para casa e refletir bastante. É isso aí. Valeu demais pela análise, André. Foi super esclarecedor. E para você que acompanhou a gente até aqui, esperamos que esse papo ajude você a decidir qual a melhor forma de usar o ChatGPT na sua advocacia. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.